Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa lição de adolescentes, lição de adolescentes, que é a lição de número 4, de 23 de outubro de 2022, que tem como título Aprendendo a fazer boas escolhas. É o que nós iremos estudar neste domingo na nossa EBD e iremos passar aqui na nossa aula preliminar. Desde já peço as orações, somos carentes das orações dos santos, pois acreditamos que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Então ore por mim, ore por minha família. Nós precisamos das vossas orações. Quero te pedir também, encarecidamente, que você se inscreve aí no canal, deixa o seu legal, você que está assistindo, não deixa não, de dar o seu legal, deixa o seu legal, compartilha, também comenta, e vamos usar esta ferramenta, as redes sociais, para propagarmos a palavra do Senhor. Vamos falar sobre fazer boas escolhas, vamos aprender a fazer boas escolhas. A nossa leitura bíblica se encontra em Romanos, capítulo de número 2, do 6 ao 8, Gálatas 6, 7. A nossa mensagem, Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, que diz assim: Decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, porém eu e a minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Está escrito em Josué capítulo 24, versículo de número 15. O nosso primeiro tópico da nossa lição, nós já vimos que aprendendo a fazer boas escolhas, aprendendo a fazer boas escolhas, neste primeiro tópico diz assim: livre-arbítrio, um presente de Deus. Então, o primeiro tópico, ele vai aqui ressaltar sobre o livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? E qual a importância do livre-arbítrio na minha vida? Será que Deus, Ele me dá o livre-arbítrio de escolha? Ou será que eu sou forçado a escolher o que Deus quer que eu escolha? Será que eu possuo essa liberdade de poder decidir o meu caminho? Ou será que já existe um caminho programado para a minha vida, como muitos em determinadas religiões chamam de karma? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Então, o karma da pessoa é como se ela tivesse já um destino programado, que as suas atitudes hoje não iriam fazer interferência ou interferências amanhã como consequência. Ou seja, minhas atitudes hoje não terão minhas consequências amanhã. Então, para o karma, a sua vida já está escrita, já está registrada e você não tem condição de mudar. Então, será que isso de fato é bíblico? Será que a Bíblia ensina desta maneira? O que Deus, o que o nosso Senhor Jesus, o que os apóstolos, o que os profetas falam a respeito deste tema? Existe o livre-arbítrio, eu escolher o que eu quero da minha vida? Ou Deus já escolheu o que eu quero fazer? Ou Deus colocou que a vontade dele tem que prevalecer na minha vontade? Nós vamos estudar no dia de hoje.
Você já ouviu falar sobre livre-arbítrio? O termo significa a possibilidade de decidir ou de escolher em função da própria vontade. Esse também é um conceito que a nossa Declaração de Fé da Assembleia de Deus ela traz assim: o homem é uma criação de Deus, dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolhas entre o bem e entre o mal. Ou seja, o ser humano tem liberdade para fazer as suas escolhas. Aí a gente pode dar o exemplo que Adão e Eva no Jardim do Éden, quando ele fez a escolha dele, qual foi a escolha que eles fizeram? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor falou para Adão e para Eva, olha, dos demais frutos podeis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore, o fruto não coma. E nisso Deus colocou para Adão e Eva o poder de decisão. É isso que na Bíblia se configura em livre-arbítrio. E Deus falou para eles, se eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. Então a escolha ficou nas mãos dele. Já nesta passagem, nós analisamos que se fosse uma vontade diretiva de Deus, se Deus já quisesse que o ser humano fizesse a sua vontade por força, Deus falaria, vocês não vão comer porque eu não quero. Mas Deus não falou isso. Deus falou, não coma. Se vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Pode comer das demais, mas dessa não. Então Deus deu a livre escolha para ele. Já neste ponto, observamos que Deus, ele não é aquele que impõe a vontade dele para mim e para você. E exige que eu faça a vontade dele por força, por violência. Não. Então, este texto base, a gente já pode tirar uma conclusão, que existe em nossas vidas o livre-arbítrio. Se Deus colocou lá diante dele e deu o poder de escolha para que ele viesse a fazer a sua decisão. Então, a escolha passou ao homem tomar a sua decisão, obedecer a Deus ou não. E qual foi a escolha de Adão e Eva? Eles não obedeceram a Deus e comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, esta desobediência ao Senhor fez com que o homem viesse morrer espiritualmente, se distanciasse de Deus. Então, mas Deus queria isso? Não. Deus não queria que o homem se distanciasse dele. Mas como Deus quer que o homem ou obedeça ou sirva por amor e não por força, Deus deu a livre liberdade de escolha. E ele escolheu desobedecer ao Senhor. Então, livre-arbítrio é a possibilidade que eu tenho de escolher na minha vida o que eu quero fazer, a quem eu quero servir. Contudo, que diante das minhas escolhas sempre vai haver uma consequência. E a consequência de Adão e Eva em escolher desobedecer a Deus foi a morte que veio logo após. Ou morreu espiritualmente, se afastou de Deus.
O pecado adentrou no homem. Por isso que o apóstolo Paulo fala, por homem veio o pecado, pelo pecado a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram, destituídos, afastaram, ficaram do Senhor. Então, por uma escolha, por uma decisão que o próprio homem tomou. Então, aqui também a gente vê Josué, quando ele também convoca o povo de Israel a tomar uma decisão. Ele chama o povo, olha, reúne todo mundo e diz, olha, estamos aqui. É preciso tomarmos uma decisão. E essa decisão eu não posso tomar por você. E nessa decisão, Josué conclama o povo para adorar ao Senhor. Ou não. O que vocês querem fazer? Adorar os deuses que os nossos pais ali adoraram? Ou nós vamos adorar ao Deus que nos tirou da escravidão? Aí ele fala, a minha decisão, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E vocês escolham quem vocês querem servir. E o povo Israel não. E o povo Israel respondeu, queria servir e adorar apenas a Deus. Então, a escolha do povo em adorar a Deus. Então, é necessário que cada um confesse seus pecados diante de Deus e aceite como seu único e suficiente Salvador. Porque a escolha é minha, é sua. Você que deve escolher quem quer servir. E se você escolheu servir a Deus, é necessário que você confesse com a sua boca, com o seu coração, creia que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Confessar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, este primeiro ponto aqui é o que fala de livre-arbítrio, livre escolha. Você tem a livre escolha. O que você quer escolher? E o título da nossa lição é Fazendo Boas Escolhas. Adão e Eva não fez uma boa escolha, mas Josué fez uma boa escolha. Então, eu tenho a chance, eu tenho a possibilidade de escolher entre o bem e entre o mal, entre o certo e entre o errado, entre o justo e entre o injusto. Entretanto, sempre virá as consequências das minhas escolhas. Nós iremos ver aqui no próximo tópico. Então, espero que você tenha entendido o que é livre-arbítrio. E eu não posso usar o livre-arbítrio que Deus me deu para dar vazão ao pecado. No sentido de, mas Deus me deu o livre-arbítrio de eu escolho o que eu quiser. De fato, é verdade. Deus me deu o livre-arbítrio de eu fazer o que eu quiser. De fato, é verdade. Você pode fazer o que quiser. Você pode falar o que você quiser. Mas, para estar perto de Deus, tem que fazer o que Ele quer. Então, esta é a diferença. Há uma consequência do que eu faço. Há uma consequência do que eu falo. Então, essa consequência vai ser agora vindo logo depois dos meus atos. Você planta, aquilo você vai colher. Então, quando você faz as suas escolhas, haverá uma consequência. Se você fez uma escolha boa, haverá uma consequência boa. Fez uma escolha ruim, haverá também uma consequência ruim. Então, este é o livre-arbítrio que você tem para escolher. O tópico 2 fala assim, você é responsável por suas escolhas. Um adolescente não tem plena liberdade de escolha. Até mesmo perante a lei, os seus pais são os responsáveis, que possuem autoridade legal. Ou pais ou responsável, que possuem autoridade legal para muitas questões. Porém, a autonomia para a decisão do adolescente cresce conforme vai chegando a sua idade. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade em administrar as consequências de cada decisão. Entender isso é um sinal de maturidade. Então, você é responsável pelas suas escolhas.
diante da sua idade, seu adolescente, chegando aí 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, seu adolescente, você ainda não responde por si. Tem determinadas coisas que você não pode fazer. Quem responde é seu pai, é sua mãe. Então, mais aqui, as suas escolhas, você é responsável. Você já tem idade para entender. Você já tem maturidade para compreender que haverá uma consequência para as suas escolhas. Você já tem entendimento suficiente que toda escolha vem carregada com uma consequência. Então, você é responsável por ela. O que você vai querer fazer hoje para colher amanhã? Como você vai se comportar hoje para ter um resultado amanhã? A responsabilidade é sua. O que você tem feito hoje? O que você está preparando lá? O que já está te esperando amanhã? Sabe o que está te esperando amanhã? É o que você fez hoje. Sabe o que está te esperando daqui a uma semana? É o que você está planejando fazer. Ou o que você já fez a semana passada. Pode estar vindo esta semana ou na outra semana. Então, o mundo, o tempo que vai vir sobre a sua vida é agora o resultado da escolha que você fez no passado. O que você fez no passado haverá a resposta no futuro. Então, você pode parar hoje e pensar: o que que eu tenho feito até aqui? O que eu fiz até aqui? O que eu falei até aqui? O que eu pensei até aqui? Como eu agi até aqui? Você já tem certeza de que a colheita virá do que você fez até hoje? Queira Deus que você tenha feito coisas boas, porque coisas boas virão. Mas se você fez escolhas erradas, eu sinto lhe dizer que coisas erradas, coisas ruins também virão. Então, por isso que é tempo agora de escolha certa. É tempo agora de fazer boas escolhas para que eu receba, para que eu tenha mais tarde bons frutos. Então, responsável é você por suas escolhas. Então, eu entendo que eu sou responsável por minhas escolhas e eu tenho consciência do que virá depois das minhas escolhas, hoje das consequências das minhas escolhas. Então, toda escolha tem uma consequência. Na vida você terá que tomar decisões em relação às suas amizades. O que tem feito as suas amizades? O que você tem produzido com as suas amizades? Boas, ruins? Decisões em relação ao seu comportamento, aos seus estudos. Se você estuda hoje, você vai fazer uma boa prova. Se você estuda hoje, amanhã você vai lembrar do seu estudo. Mas se você não estuda hoje, amanhã você vai sentir falta porque amanhã não vai ter nada. Se você estuda porque você colocou alguma coisa aqui, amanhã você vai precisar, vai estar aqui ainda. Mas se você não estuda, você não colocou nada aqui vai ficar vazio. E amanhã quando você procurar, você não vai achar nada porque você não colocou nada aqui. Então, isso é consequência de escolhas. Comportamentos, rotina de família. Ser obediente ao pai e à mãe, sim, vai prolongar os seus dias de vida. Mandamento com promessa. Obedecer o pai e a mãe, honra o pai e a mãe para que seus dias se prolonguem. Mas se você não obedece pai e a mãe, pode ter certeza que os seus dias já estão encurtando. Isso é consequência das escolhas. E você tem maturidade para entender isso. Se ainda não tem, é preciso que você comece a ter responsabilidade. As escolhas são suas. Você é responsável por ela. Outro ponto aqui. Quem tem autorresponsabilidade sempre escolhe fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O que é ter autorresponsabilidade? Eu ser responsável. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou plantando e o que eu estou colhendo. Agora, que esta responsabilidade seja para um lado bem positivo.
Não aquela responsabilidade, não, eu tenho responsabilidade do que eu estou fazendo, eu sei que eu vou pagar mais tarde. Isso vai ser ruim para mim. Mas essa não é uma boa escolha. O que nós estamos falando é uma boa escolha. Que você seja responsável. Não, eu sou responsável por minhas escolhas, por isso que eu estou fazendo a coisa certa. Porque mais tarde eu irei colher boas consequências. Então, eu tenho que ter esta autorresponsabilidade por minhas escolhas. Sempre falar a verdade, fazer o que é justo, porque sabe que isso agrada a Deus. Então, a escolha é minha de agradar ao Senhor ou não. Mas eu preciso agradar a Deus porque eu dependo de Deus. E o que Deus pode me dar, ninguém tem condição de me dar. A salvação em Cristo Jesus, que esta não paga com dinheiro algum, nem algum tipo de recurso na terra. Só o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Tópico 3. Cada decisão é uma semeadura, como já falamos. Paulo fala que o que uma pessoa plantar, isso ela vai colher. Não adianta ninguém pensar que vai plantar um pé de manga e vai colher melancia. Ninguém coloca isso na mente que, eu vou fazer isso hoje, amanhã as coisas vão dar certo, eu vou fazer tudo errado hoje, mas amanhã as coisas irão dar certo. Não. Esta lei da semeadura, ela é verídica, ela é uma realidade. Eu não posso fugir do que a Bíblia me ensina. Eu não posso fechar os meus olhos e não querer entender o que está diante de mim. O apóstolo Paulo, ele continua com seus conselhos. Não nos cansemos em fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, eu preciso fazer o bem, porque eu vou colher o bem. Eu preciso fazer o que é justo, porque eu vou colher o justo. Fazer o que é certo, porque eu vou colher o que é certo. Esta lei ainda existe, adolescentes. Procure caminhos bons, procure boas amizades, porque amanhã você terá tudo. Procure fazer o que é certo, autoentendimento, autocrítica, autorresponsabilidade no que você está fazendo. Seus estudos, como é que estão seus estudos? Como é que está o seu comportamento? O que você está plantando hoje para colher amanhã? Certo? Por isso, sempre escolha o bem e não o mal. Escolha sempre o amor e não o ódio. Escolha sempre o perdão e não a vingança. Escolha sempre a verdade e não a mentira. Ao longo da vida, você será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, você será tentado. Mas a tentação não te leva a pecar, ela te induz a pecar. A tentação ela pode estar aqui, dentro desse copo. Eu posso olhar aqui, está me induzindo. Eu posso olhar aqui, estou com vontade de beber esse copo, mas eu bebo se eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio e a escolha é minha. Então, se eu não quiser beber, eu não bebo. Ou seja, fui induzido, mas eu não bebo porque eu tenho a liberdade de escolher. E eu prefiro agradar a Deus. Se eu prefiro agradar a Deus, eu tenho que rejeitar o que desagrada ao Senhor. E essa escolha é minha, é sua. O Espírito Santo de Deus está com você todos os dias, então você não está sozinho, nem nunca estará sozinho. O Espírito Santo sempre estará com você. Então, procure orientação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça boas escolhas. Faça agora uma análise na sua vida. Quais são as escolhas que vocês estão tomando, estão fazendo? Quais são as consequências de amanhã que virá diante das suas escolhas? Tomara a Deus que sejam boas escolhas, porque amanhã virá bons resultados para você, para a sua família, para sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, as boas escolhas também que você está fazendo. Servir a Deus como Josué fez. Olha, eu
vou servir a Deus. Ah, mas meus colegas não servem. Mas eu vou escolher servir a Deus. Porque eu quero agradar a Deus. E essa escolha minha é bem particular. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus encha de graça, de força, para que vocês possam fazer boas escolhas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.